Boa noite, pessoal. Só tá entrando aí. Boa noite, pessoal. Aguardando aqui os convidados para a gente poder iniciar a live. Enquanto isso, vocês podem aí comentando de onde vocês estão, né? E mandando também suas perguntas, que ao longo da live a gente vai comentando aí e tirando a dúvida de vocês. Eu sou o Valdemar, já entrou. Boa noite, pessoal. O Luiz entrou. Treino todos vocês e vejo todos vocês. Tá. Professor, tu consegue nos ouvir? Professor? Tá me escutando? Sim, tá um pouco baixo, mas a gente tá te ouvindo. Agora? Melhorou um pouco. Professor? Ok. Tá me ouvindo? Agora sim, agora Perfeito. acho que a gente já consegue começar aqui, né? Então, vamos começar a live da gente. Então, boa noite, pessoal, né? A todo mundo tá se juntando aí na live, né? Especial sobre empreendedorismo e gestão de projetos. Meu nome é Alisson, né? Eu sou engenheiro mecânico. Atualmente eu trabalho como engenheiro de pesquisa e desenvolvimento, né? E é com muito prazer que a gente inicia essa live especial promovida pelo PMI Pernambuco através do programa Next Gen. Inicialmente, né, eu gostaria de saudar todos que estão acompanhando nossa transmissão e gostaria de dizer que eu estou muito feliz aqui, né, de ter essa oportunidade de estar representando o voluntariado do PMI Pernambuco, né, e nessa noite a gente vai compartilhar conhecimentos, trocar experiências, né, e eu espero que a gente possa inspirar vocês a explorarem novas perspectivas no campo do empreendedorismo e da gestão de projetos. Vou fazer um breve resumo aqui sobre o PMI, né? O PMI é a maior associação sem fins lucrativos do mundo de membros profissionais de gerenciamento de projetos, programas e portfólios. O PMI foi fundado em 1969, né? E oferece valor para quase 3 milhões de profissionais que trabalham em quase todos os países do mundo. Já o PMI Pernambuco foi estabelecido em junho de 2003, sendo o primeiro capítulo da região Nordeste. E tem como missão, né, promover o PMI, a profissão de gerenciamento de projetos, suas práticas e praticantes na região de abrangência, sendo referência, né, aqui na região Nordeste. Já o programa Next Gen, do PMI Pernambuco, é a iniciativa que visa preparar a próxima geração de profissionais para o universo de gerenciamento de projetos, através da promoção de cursos, workshops, palestras e eventos voltados ao desenvolvimento das mais diversas áreas do gerenciamento de projetos. Para conhecer mais sobre o PMI, né, o PMI Pernambuco e o programa NextGen, eu convido todos vocês a visitarem o site do PMI, pmipe.org.br, e também a seguirem o PMI Pernambuco nas redes sociais. No Instagram, o arroba é o PMIPE. Peço também que vocês compartilhem essa live, né, com os amigos, familiares, colegas de trabalho e vão deixando aí as perguntas nos comentários. Então, para
iniciar a nossa live, vou fazer uma breve apresentação dos nossos dois palestrantes excepcionais, né? E começando falando da nossa primeira palestrante, né, que é a Maria Luísa, né? Falando um pouquinho da Maria Luísa, ela é engenheira mecânica, formada pela UFPE, pós-graduada em gestão de projetos, atualmente cursa MBA em BI e Analytics, e é uma profissional com experiência na área comercial, inteligência de mercado, com análise de indicadores de performance, e também atua como voluntária do PMI Pernambuco, atuando com gestão de projetos e também empreende no ramo de acessórios. Então, seja muito bem-vinda, Luísa, uma boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? E fica à vontade aí para dar as boas-vindas aos nossos espectadores. Valeu, Alisson. Boa noite, pessoal. Espero que vocês gostem dessa live. A gente trouxe muita informação legal, muita coisa bacana. Um misturado do que a gente vai aprendendo na carreira da gente, com empreendedorismo. Então, a gente vai ter muita coisa legal para conversar. Beleza, Luiz. Obrigado. E o nosso segundo palestrante é o professor Waldner Ramos, né? O professor Waldner, ele é doutor em gestão, tem especialização em ciências econômicas e processo decisório pela Universidade de Évora, em Portugal. Ele também é mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará e graduado em ciências econômicas na Universidade Federal do Pernambuco. Ele é professor adjunto da Universidade Federal do Vale do São Francisco, atua como docente permanente do mestrado profissional em dinâmicas de desenvolvimento do semiárido na Univasf e possui mais de 20 anos de carreira como professor de ensino superior. Trabalhou na área de elaboração e gestão de projetos e em iniciativas de inovação e na gestão do agronegócio e agroindustrial. Seja muito bem-vindo, professor. Uma boa noite. Novamente, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, né? E fique à vontade aí para dar as boas-vindas aos nossos espectadores. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. Boa noite, Maria Luísa, com quem eu vou ter a oportunidade aqui de estar dividindo essa discussão, esse debate hoje, né? Agradecer ao convite do PMI para estarmos hoje aqui com vocês, conversando um pouco sobre empreendedorismo, sobre a gestão de projetos, mostrando os novos desafios dado o momento em que vivemos. Então, tenho certeza que vai ser uma noite extremamente agradável e com uma grande troca de conhecimentos aí com a Luísa. Excelente, excelente. Então, para abrir nossa live, né, eu vou fazer a primeira pergunta para a Luísa, né, e aí convidar a Luísa aí para falar um pouco sobre como é sua experiência com o empreendedorismo, Luísa. Olha, tudo começou em 2020. Eu comecei a empreender de fato. Eu sempre tive essa veia empreendedora. Eu sempre gostei muito de fazer trabalhos manuais. Hoje minha loja é toda em acessórios feito à mão. Então, no final de 2019 foi quando eu me formei, terminou meu contrato de estágio e 2020 veio a pandemia. Então, eu já tinha iniciado alguns trabalhos. No começo de 2020, eu comecei a fazer alguns acessórios específicos para o carnaval, porque o carnaval foi antes da pandemia. E aí, quando começou a pandemia, as coisas ficaram um pouco mais difíceis e foi quando realmente eu montei a loja. Então, entrei, tipo, botei no Instagram, fotografei as peças, comecei a fabricar. E no começo era tudo muito simples. Eu fazia alguns brincos de montagem. Hoje eu já fabrico meus próprios brincos. Eu compro a matéria-prima e faço meus brincos. Então, assim, é uma experiência que você aprende de ponta a ponta. Eu comecei, então eu tive que estudar um pouquinho de marketing digital. Então tem toda essa questão de, queria postar, como é melhor a foto, que horas vai engajar mais meu público. E aí vem a parte de negócio em si. Eu vou vender, eu tenho que conhecer meu público, eu tenho que saber para quem eu vendo. Quando eu vou montar minhas peças, meu público é um público que gosta mais de brinco médio e curto, mas eu também tenho um pessoal que gosta de brinco grande. Então tem que fazer todo esse planejamento de como eu vou fazer minhas peças. Então você termina indo fazendo todo um ciclo de uma empresa. Então tem minha equipe, eu faço tudo. E aí, desde a fabricação de peça, você vai aprendendo. E também tem muita coisa legal, porque eu trago
muita coisa que eu aprendo onde eu trabalho, por onde eu já passei, e aí eu trago as experiências para dentro da minha loja também. Então, meio que se completam as experiências. Excelente, excelente. Convidar agora o professor Wagner, né, para falar um pouco aí também da sua experiência com o empreendedorismo. Bom, Alisson, eu já tive a oportunidade de iniciar uma atividade, por mais de uma vez fechá-la, exatamente por falta de um planejamento. E aqui entra a grande importância da persistência do empreendedor, né? Hoje eu sou um pequeno produtor rural e aí, observando as falas da Luísa, lembrando aqui de todas as etapas em o que plantar, para que janela, quem serão os meus clientes, tentando identificar tudo isso previamente, montando o nosso planejamento para que não acontecesse como no passado, em que as atividades, infelizmente, não tiveram. Então, eu diria que assim, o empreendedor hoje tem um grande desafio. Primeiro, nós vivemos num momento, um ambiente extremamente dinâmico, conectado, né? O Luiz já foi colocando aí as redes, tirar foto do material, já expondo. Então, quer dizer, hoje nós temos um grande desafio para nos tornarmos empreendedor. Eu não vou falar de questões, talvez, do custo Brasil, porque talvez não seja o nosso foco aqui. Mas é muito importante dizer que eu acho que o primeiro ponto tem que estar no planejamento. Uma atividade bem planejada, um projeto bem elaborado, e a sua execução vai permitir a esse empreendedor que ele tenha sucesso e, consequentemente, possa trilhar por bom tempo sua atividade. Perfeito. Convidando aí os espectadores, né, vão mandando aí suas dúvidas no chat, né? A gente, ao longo da live, vai respondendo aí com os nossos entrevistados. Seguindo aqui nas perguntas, né, começando pela Luísa, né, uma pergunta para os dois, né. Luísa, fala um pouquinho aí como é que você começou na área de gestão de projetos, né, e quais foram os principais desafios que você enfrentou. Eu comecei na área de gestão de projetos em 2018, no meu estágio. Eu estagiava era em fábrica, e aí eu comecei tudo que eu aprendi de gestão de projetos foi lá. Então, eu já entrei na área com um grande desafio, que era aprender na prática. Então, não é na faculdade que a gente tá lá estudando e tal, aí chega, sabe, no estágio vai aplicar. Não, eu já aprendi, eu já aplicava, eu já fazia tudo. Então, quando eu cheguei, meu primeiro projeto já estava na execução. Então, eu tinha que aprender o projeto o que vinha antes para poder executar. Então, eu já comecei assim, no meu primeiro estágio. E eu, assim, agradeço muito, porque tudo que eu sei, toda a minha base de gestão de projetos veio de lá. E foi aí que eu conheci a área, que eu me encantei, que eu fiz, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí terminei a faculdade, fiz o MBA e hoje atuo também. Então foi esse chamado. Eu caí de paraquedas na área, eu não sabia nada, eu não sabia nem que existia uma área de gestão de projetos. E aí foi quando eu fui apresentada. Então já foi ali, mão na massa, aprendendo. No entanto, que primeiro eu aprendi na prática, depois eu fiz o MBA. Eu fiz o MBA, eu fiz um pouquinho ao contrário. E aí o desafio já foi pegar e aprender tudo da execução e planejamento e tá encerrando lições aprendidas e volta seguindo vários projetos ao mesmo tempo. Tudo bom. Passar a pergunta para o professor Wagner, né, para falar um pouco aí também como é que iniciou na área de gestão de projetos, né, e quais foram os principais desafios enfrentados. Inicialmente, Alisson, o meu primeiro contato foi na Universidade Federal de Pernambuco como estudante, não na área de gestão, mas sim na área de elaboração de projetos. Era uma disciplina, então foi o meu primeiro contato. E posteriormente, quando eu me tornei professor, na minha vida ainda como empresário, naquela fase inicial ainda, não houve um contato de fato com essa área. Mas dentro da academia, durante esses 20, eu não posso dizer muito, porque de repente declara aqui a idade,
mas vamos dizer o seguinte, Entrega já, né? durante 20 e poucos anos, eu sou professor da disciplina de elaboração de projetos e na Univasf também assumi a de gestão de projetos. Então, o primeiro grande contato foi exatamente elaborar o projeto. Eu acho que assim, o grande desafio, eu acho que a Luísa colocou aí um gap que tem na nossa formação, né? Eu acho que o jovem deveria ter primeiro, não só projetos, mas também empreendedorismo. Então, a formação do jovem empreendedor deveria começar exatamente na universidade. E também a área de projetos, seja na elaboração, seja na gestão. E é o ambiente adequado, em que você pode experimentar, você está ali, pode errar, mas o professor pode conduzir todo o processo de aprendizado. E ao longo da carreira, aí sim, deparando com algumas demandas, seja da universidade, seja de algumas funções que assumi, e nos últimos tempos com empreendendo, né? Então, você não pode ensinar e não praticar. Então, foi necessário começar a praticar e demonstrar, de fato, o quanto é importante essa atividade e quanto ela vai contribuir para o sucesso dado desse novo ambiente cheio de incertezas, de risco. Então, imagine hoje você começar um empreendimento sem ter nenhuma informação, sem entender como ele funciona. Eu gosto sempre de colocar esse exemplo do filme Alice no País das Maravilhas, quando ela chega para o gato e diz assim, para que caminho devo seguir? E aí ele pergunta a ela, qual é o seu objetivo, o que é que você gostaria de fazer? E ela diz, não sei. Então, qualquer caminho serve. Então, na realidade, o projeto é exatamente isso, essa orientação, esse instrumento orientador do empreendedor, da organização. Então, por isso, eu posso dizer que ao longo dos 20 anos eu venho consolidando esse conhecimento. Joia. Muito bom, professor. Olha, só rapidinho, só. Pois O professor falou que seria muito importante ter o estudante ter esse contato com gestão de projetos, empreendedorismo na faculdade. E eu penso muito nisso. Queria eu ter tido uma cadeira de gestão de projetos na faculdade. Queria eu ter aprendido muito antes, porque em 2018 eu estava perto de me formar. Então, eu queria ter tido contato com gestão de projetos, com toda essa parte bem antes, sabe? Então, realmente, é um gap que a gente tem. A gente termina não tendo tanto contato na faculdade. A gente vê quando arruma um estágio, alguma coisa assim. Mas eu adoraria. Adoraria. eu acho até que na revisão, né, que foi feita recentemente, por exemplo, do novo ensino médio, era uma disciplina que poderia, por exemplo, entrar ali como uma disciplina alternativa aí dentro da grade, né? Mas realmente há um gap, né, entre a formação profissional no Brasil, voltando a trabalhar aí sobre gestão de projetos e empreendedorismo. E eu acho, vou até aproveitar aí um pouco dessa fala, porque nós temos que considerar uma série de fatores que estão impactando a vida das organizações. Eu não falo só do empreendimento privado, mas também do empreendimento público. A gente observa, primeiro, a dinâmica das mudanças, ou seja, nós aceleramos de forma significativa as mudanças. Então, como você se antecipa a isso sem um planejamento prévio? Hoje, nós temos que considerar que, por vivermos em rede, essas relações se tornaram cada vez mais complexas. Então, significa dizer que eu preciso monitorar, eu preciso acompanhar, eu preciso avaliar, eu preciso saber qual foi o impacto, aonde eu errei, porque fazer o planejamento não significa dizer que eu vou acertar. Então, é preciso entender que o projeto é uma ferramenta de planejamento e de tomada de decisão. Então, precisamos e está sujeito a todos esses fatores, né? Então, a questão da incerteza, a questão do risco e claro, nós não temos como deixar de considerar hoje o uso das tecnologias e como isso tem impactado principalmente nesse setor, né? Então, o empreendedor hoje, seja o intraempreendedor
empreendedor, seja o próprio empreendedor, como Maria Luísa aí. Então, ele precisa usar essa ferramenta a seu favor, né? Uhum. Verdade. Você puxou aí um tema, né, falando sobre tecnologia, e aí eu gostaria de puxar já a pergunta aqui, né? Como é que vocês equilibram essa necessidade atual, né, de inovar e ter a tecnologia dentro da gestão de projetos? Luísa, pode Posso começar? começar. Ó, eu acho que, assim, o equilíbrio é o que faz mais sentido para sua empresa. Então, muitas vezes a gente pode ter a melhor ferramenta, a melhor tecnologia, mas se você não faz o seu feijão com arroz bem feito, isso não vai adiantar. Então, hoje, o que é que eu trouxe de tecnologia para mim? Então, a parte de análise de dados. Porque, assim, eu vi a necessidade de saber um pouco mais do perfil do meu cliente. Então, esse equilíbrio é justamente você saber o que vai ser, o que vai lhe servir, o que vai lhe trazer valor para sua empresa. Não adianta a gente querer inovar, botar a melhor coisa, se aquilo não vai lhe servir. Então, acho que o equilíbrio vai muito nisso. Perfeito, perfeito. E o professor Valdo, né, qual a sua opinião aí sobre esse tema? Bom, primeiro, eu acho que é super importante, Alisson, olharmos qual é a natureza da minha empresa, né? Nós temos empresas que são ricas em processos, então isso implica dizer que eu tenho que adotar certos mecanismos de controle, de acompanhamento, de avaliação. Então, e isso a tecnologia veio para apoiar e para ajudar. E na outra ponta, nós temos empresas como a de Maria Luísa, que são empresas extremamente inovadoras, com processos. Não quer dizer que ela não tenha processos a serem executados, mas ela vive muito mais de projetos, ela praticamente vive gerindo projetos, né? Principalmente considerando eu tive a oportunidade de conhecer Maria Luísa exatamente no momento que ela estava pipocando de vendas. Então, na parte criativa, vendendo todo o seu material. Então, é exatamente o quê? Criando produtos. Então, o que significa dizer que cada produto desse é um projeto que está sendo pensado, está sendo trabalhado, porque nós estamos falando de recursos, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de tempo, de riscos, né? Porque não quer dizer que esse produto vai ser produzido, vai ser aceito. Então, é importante olharmos que a tecnologia ela é meio e pode facilitar enormemente a ação do empreendedor. Porém, nós temos que fazer o nosso trabalho de casa, né? No sentido de planejamento, de dimensionar os recursos, avaliar os riscos e, para isso, nós temos um ferramental enorme hoje à disposição do empreendedor. Perfeito, perfeito. E aí, entrando numa área ainda mais específica, né, dentro da tecnologia, o que é que vocês veem aí de tendências na área de gestão de projetos e empreendedorismo? Será que a tecnologia ela é uma tendência atual dentro dessas duas áreas para vocês, na opinião de vocês? Ó, com certeza. Como eu já falei aqui antes, que eu trouxe a parte de análise de dados, né, para dentro aqui da minha loja. Então, eu acho que a tendência é essa. Além dos empreendedores estarem mais trazendo essa parte de gestão de projetos, eu acho que cada vez mais a gente vai ter decisões pautadas em dados. Acho que tem crescido muito isso para quando a gente levanta o dado, a gente sabe exatamente onde atuar. Então a gente já vai naquele mais certeiro e sabe onde quer chegar. Eu acho que essa é a principal, assim, tendência. Alisson, eu diria que nós temos um conjunto de desafios, né? Na realidade, hoje esse tripé, os três pilares, o econômico, o social e o ambiental, tem colocado uma série de desafios a empresas. Então, quando nós olhamos para a questão ambiental, ou seja, todas as empresas estão sendo forçadas a estabelecer práticas de sustentabilidade. Então, ao ter esse olhar, implica dizer que eu preciso ter um bom planejamento, eu preciso... Então, mais uma vez, a gente vai estar sempre falando de projetos, a gente vai estar sempre falando em execução de projetos.
Por quê? Porque isso são demandas dessa nova sociedade. Nós estamos falando de um uso cada vez mais intenso de ferramentas digitais, né? O novo normal, de fato, está estabelecido. Ou seja, aquela ideia de que após a pandemia todo mundo voltaria para atividade ou para dentro da empresa, foi, na verdade, representou foi uma ruptura com tudo que nós tínhamos no passado. E hoje, o que é que nós estamos observando? É que o home office estabeleceu, o trabalho híbrido e implica, mais uma vez, o uso intensivo dessas ferramentas digitais que hoje estão à disposição. Então, se formos olhar, nós temos uma série de práticas ainda que precisam ser pensadas. E então, o empreendedor tem que olhar para essas tendências e estabelecer novas estratégias, né, baseadas nisso. Então, eu diria que talvez o uso intensivo de novas tecnologias passa a ser um fator determinante e aí vai exigir do empreendedor, mais uma vez, que pare para planejar todo o seu negócio, dada essa nova realidade. Excelente. Seguindo aqui mais uma pergunta, né? Tem uma pergunta aqui no chat do André. Quais habilidades vocês consideram essenciais para um bom gestor de projetos? Pergunta aqui no chat e deixo também o convite aí para quem estiver participando da live também deixar a sua pergunta, né, e participar. Olha, Luísa ou Val, né, quem preferir aí começar, eu fique à sempre vontade. que o gestor de projetos tem que ter jogo de cintura, tem que ter jogo de cintura, porque na verdade é o que é de fato. É porque você tem que gerenciar os stakeholders, você tem que estar ali de olho no cronograma, você tem que negociar com sua equipe. E aí, quando você lida com pessoas diferentes, com interesses diferentes, aí é que você tem que ser o equilíbrio. Então, hoje eu tenho projetos que eu preciso cumprir meu prazo, mas aí eu tenho que conversar com minha equipe de TI, que deu um problema na integração, mas eu preciso cumprir meu prazo, porque meu gerente está me cobrando, porque meu diretor quer o projeto, e você fica sempre nesse equilíbrio. E aí também faz o controle de custo, tem todo um por trás, os requisitos, que tem que cumprir os requisitos. Então eu digo que a qualidade essencial do gestor de projetos é o jogo de cintura, porque ela envolve muitas habilidades. E aí você tem que estar nesse jogo e seu equilíbrio e não sair do eixo. Que é muito difícil, né? Esse jogo de cintura, manter esse equilíbrio aí, né? Em tantas habilidades que um gestor precisa ter, né? E aproveitando essa deixa aí de Maria Luísa, quando ela fala tem que ter jogo de cintura, então significa dizer capacidade de comunicação, com comportamento, tem que ter liderança, tem que ter capacidade de gestão de conflitos. Então, você vai observando o ferramental que esse personagem dentro da organização tem que ter, né? Então, tem que ter conhecimento, porque para liderar você precisa também dar o exemplo, então precisa fazer, né? Tem momentos em que você tem que executar para mostrar que a coisa pode ser feita. Então, o gestor de projeto, eu diria que talvez dentro dessa linha que Maria Luísa colocou aí, ele tem que ter uma grande capacidade de liderança, uma grande capacidade de comunicação, mas, acima de tudo, ser um grande gestor de conflitos, porque ele está trabalhando com pessoas. Então, quem não sabe trabalhar com pessoas, não dá para trabalhar com projetos, né? Não mesmo. Verdade. Acho que um dos maiores requisitos aí, né, para quem está trabalhando com projetos é saber trabalhar com pessoas, né? Bom, vou seguir aqui, colocando mais uma pergunta aqui, né? Na verdade, é um compartilhamento de experiências, né? O que é que vocês têm aí de experiência marcante de um projeto que vocês participaram, né? E quais foram os aprendizados obtidos que vocês podem compartilhar com quem está participando aqui da live?
Olha, eu sempre falo desse projeto, porque ele foi o meu primeiro projeto da minha vida. Foi o meu primeiro projeto no meu estágio. Quando eu cheguei, foi o que ia executar. Eu tinha que instalar algumas máquinas na linha, e aí elas já estavam a caminho, vinha da Itália a máquina. Já tava, ó, tá vindo e tal. Primeiro, que eu tava planejando três máquinas. E aí o menino de suprimentos falou comigo, fez, Malu, são quatro. Eu, eita, eram três, são quatro. Já começou aí, quando a gente. Aí planejei, tudo bem, a gente viu onde ia colocar. E aí, quando a gente foi instalar, o modelo elétrico não era compatível com o nosso. E só linha parada. A linha estava parada e ia ter que voltar a rodar na segunda-feira. A gente tinha que dar um jeito. Então, foi assim, um projeto que marcou por causa disso. Na hora, a gente conseguiu reverter a situação, deu um jeito, ficou de uma forma segura, mas a gente teve que instalar as máquinas e depois chamar uma empresa para poder refazer toda a parte do quadro e deixá-la bem redondo. Então, hoje eu sempre tiro de lição, por favor. Vejam, tentem mapear todos os riscos do projeto. Então, sempre perguntem, vão atrás. Esse me marcou. Se você perguntar, já fiz vários outros projetos, mas eu acho que esse foi o primeiro e deu essa bronca e me marcou de verdade. Bom, Alisson, eu vou aproveitar, não foi na mesma linha de Luísa, mas a implantação dos laboratórios de ensino da universidade. Você imagine, nós tínhamos inicialmente, se eu não me engano, 20 cursos, e então você sentava todos os dias com um curso, com os professores de um determinado curso, e todos eles apresentando suas demandas em termos de laboratório, então quais equipamentos, quais a infraestrutura, desenho, e eu posso dizer que sempre que terminava a reunião eu perguntava onde estava o recurso para implantar tudo aquilo. Então, muitas vezes, é esse o grande desafio do gestor de projeto, que é exatamente tentar adequar as necessidades da comunidade ou do negócio aos recursos existentes, né? Então, foi um grande exercício, foi uma grande experiência. E eu posso até dar um exemplo. No primeiro ano, nós tínhamos 3 milhões e quando fechamos a primeira leva, nós tínhamos 8 milhões de demanda. Então, quer dizer, eu tinha quase o triplo da demanda e foi necessário um grande exercício para atendermos os interesses de cada curso da universidade naquele período. Então, isso também me marcou porque eram reuniões duríssimas. Então, para você convencer a equipe, para dizer que o laboratório poderia funcionar com parte dos equipamentos, mas não tinha que tirar algum daqueles recursos sem que perdesse a qualidade do ensino que estava pensando em prestar. É um verdadeiro desafio aí, né? Eu vou agora entrar numa pergunta aqui do Alessandro, né? Ele fez uma pergunta bem elaborada, né? Então, a pergunta dele é se todos conhecem as leis e benefícios de projetos do terceiro setor no Brasil, né? Aí ele deu alguns exemplos aqui de benefícios, né? Renúncia fiscal, incentivos aos CTs, capacitação de recursos de impostos das empresas. Pessoal, tem um probleminha técnico aqui, né? A gente está voltando, esperando aqui a Luísa e o professor entrarem. Não está me escutando, Alisson? Agora sim. A imagem? A imagem não, mas deixa eu carregar aqui só um minuto. Acho que está faltando a Luísa, né? Sim, sim. Se você Então, quiser. voltar aqui. Enquanto a Luísa não volta, né, a gente pode seguir aqui. Não sei se a Um gente pouco. segura aqui um pouco
pouco a pergunta que a gente tinha colocado, eu vou voltar aqui para uma pergunta mais voltada ao tema diretamente, né, ao tema proposto, né? Então, a gente falando agora, professor, das habilidades, né? Então, o que é que você considera essencial para um bom gestor de projetos? Bom, Alisson, como havia dito, eu acho que assim, a principal habilidade é a comunicação, né? Eu acho que o comportamento, a liderança, então, essa capacidade de gestão de conflitos, né? Eu acho que eu diria que esses três pontos não quer dizer que as demais habilidades não sejam importantes nisso, mas um bom gestor de projetos ele precisa gerir pessoas, ele precisa ter capacidade de orientá-las, de fazer com que essas pessoas possam segui-los ou colaborar com ele na execução das suas ações. E tentar trabalhar aquilo que muitas vezes destoa, porque muitas vezes o gestor se perde nesses conflitos. Problemas são ocasionados exatamente o atraso na execução de uma ação ou incapacidade de controlar determinados conflitos que podem estar acontecendo dentro da equipe. Agora, Uma outra pergunta aí que eu acho que é importante, né? Principalmente para quem está empreendendo, né? Considerando a importância da gestão de projetos, né? Como é que a gestão de projetos, na tua visão, ela consegue diminuir ou mitigar os riscos em um empreendimento, em um negócio? antes de mais nada, eu acho que sim, a partir do momento que você levanta todas as variáveis que afetam o seu negócio, você conhece seu concorrente, você conhece os preços praticados, você identifica as estratégias que estão sendo implementadas. Então, se você, de alguma forma, levanta, identifica quem é seu cliente, ou qual é o perfil desse cliente, então você começa a ter um conjunto de informações que lhe permite ser muito mais assertivo no atender daquela necessidade, do resolver aquele problema, do que quando você não tem esse conjunto de informações. Então, eu gosto de dizer que, assim, a partir do momento que você tem um projeto bem elaborado, baseado em informações fidedignas, não significa dizer que você tem a capacidade de ser muito mais assertivo na execução daquela atividade. Apesar também de colocar um fator que é super importante. Nós temos que entender que o projeto é uma foto ou uma radiografia daquele momento. Então, eu preciso entender que ela está sujeita a um conjunto enorme de outras variáveis, macroeconômicas, econômicas, que vão estar influenciando ali a minha atividade. Então, você imagina quantos empreendedores que pensaram ali antes do final de 2018, que estruturaram seus projetos e na hora que executaram, se depararam com uma pandemia. Então, isso ali mudou completamente toda a lógica do negócio. Então, você precisa voltar para o projeto e redirecionar toda a sua estratégia de negócio. Então, é por isso que eu gosto, eu digo que ela é uma excelente, o projeto é uma excelente ferramenta de planejamento e de tomada de decisão. Você vai estar com todo esse manancial de informação à disposição da organização. Perfeito, perfeito. Eu vi que a Luísa conseguiu voltar, né? E a gente, para quem tinha deixado alguma pergunta aí no chat, né? A gente teve um probleminha, a gente acabou caindo. Então, se alguém teve alguma pergunta aí que não foi colocada aqui, por favor, coloque aí no chat novamente que a gente vai respondendo aqui. Luísa, você consegue me escutar? Consigo, estou ouvindo. Pronto. Eu tinha feito a pergunta para o professor, acho que era importante também você colocar sua opinião aí de que forma a gestão de projetos ela ajuda na mitigação, né? Ou seja,
como é que a gente, usando a gestão de projetos, a gente diminui os riscos e um empreendimento, né? Um negócio. Não, é como o objetivo da gestão de projetos é a gente ter esse controle, então a partir do momento que você controla sua empresa, você sabe o que está acontecendo, de certa forma você já começa a reduzir os riscos. Eu não estou dizendo que tudo é um projeto, mas, por exemplo, a partir do momento que eu vou lançar uma coleção nova, então eu tenho que fazer todo um planejamento. Então, se eu sei o que eu vou fazer, se eu sei qual o material que eu vou usar, e eu faço meu planejamento de produção, se eu sei minha capacidade de venda, então, a partir desse mapeamento, eu consigo, de fato, reduzir os riscos. Então, eu vou reduzir meu risco financeiro, por exemplo. Se eu sei o quanto eu vendo, eu vou comprar minha matéria-prima muito acima, porque aí eu vou perder se eu tenho esse controle. Então, também não vou deixar faltar a matéria-prima. Então, a partir do momento que você tem aquela etapa, que você começa a controlar, que você sabe o que vai fazer, você já está conseguindo reduzir os seus riscos. E até se você mapear os riscos do que pode acontecer, você já tem como agir antecipadamente para mitigar isso aí. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de trazer agora um tema, né, e uma pergunta de um assunto que está bombando aí no momento, né, que é sobre inteligência artificial, né? Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre de que forma, né, a inteligência artificial ela pode ajudar tanto na gestão de projetos quanto no empreendedorismo. Professor? Eu vou dizer até para você, Alisson, recentemente eu estive uma palestra feira e essa era a grande pergunta do momento. Todos foram ali exatamente tentando sair com quase, praticamente com essa resposta. O que eu posso dizer é o seguinte, é que nós estamos vivendo uma grande revolução. A inteligência artificial ela é uma ferramenta que hoje é uma das grandes responsáveis por toda essa transformação que nós vamos viver nos próximos anos e que não pode ser não posso descartar a importância dela, seja na leitura dos dados, seja de alguma forma essa área que a Luísa colocou nesse processo de aprendizado de máquinas. Então, nós temos que compreender que isso é o futuro. Agora, se você me perguntar o que vai acontecer, eu acho que eu saí da palestra com muito mais dúvidas do que certeza. Então, mas uma questão para mim virou tabu. Hoje você não pode desconsiderar essa ferramenta. Ela tem uma importância para qualquer tipo de atividade, seja ela varejo, seja ela agro, saúde, educação. Então, ela hoje é uma ferramenta super importante, principalmente porque cada vez mais nós somos geradores de dados. Então, ter essa capacidade de abstrair informações, imagine o que vai permitir a empresa no futuro, a partir dessa mineração de dados, como ser mais assertivo na sua experiência com o cliente, em promover um ambiente muito mais atrativo, né? Eu acho que é exatamente isso que o professor falou, que cada vez mais a gente vai ser assertivo, cada vez mais a gente vai ser, ser preciso, saber o que fazer para atingir o objetivo. E eu acho que ajuda também muito na parte de lições aprendidas. Então, como a gente gera muito dado, a gente tem muita informação, talvez nem todo projeto que a gente vai começar seja 100% novo. Então, acho que vai ser mais fácil da gente mapear para seguir, vai saber, isso aqui pode dar um risco, pode dar alguma bronca, então já vai ter mais mapeado, sabe? Então, a gente já vai ter mais informação. E eu traria uma outra questão,
Luísa, que eu acho, e a toda a audiência, é que precisamos ter pessoas com cada vez mais capacidade crítica. Isso é tanto importante para a gestão de projetos, como vai ser também para o uso dessa ferramenta chamada inteligência artificial. Não significa dizer que eu vou lá, faço as minhas perguntas, ela vai me dar as respostas e eu vou simplesmente adotá-las sem fazer nenhuma crítica. Então, na realidade, entra aí a necessidade de termos pessoas cada vez mais melhor formadas, com uma capacidade crítica em olhar para aqueles dados e dizer assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Porque senão, daqui a pouco... Teve um novo problema, né? Foi, nós tivemos um novo probleminha técnico, gente. Desculpem aí, mas já estamos reconectando novamente. O Alisson já está entrando aqui novamente. Só um minuto, só um pouquinho. Live acaba acontecendo essas coisas mesmo. Às vezes peço desculpas aí a vocês, viu, gente? Fique tranquilo, Aldo. Na realidade, faz parte do processo. É o uso da tecnologia, né? Acontece. Quem sabe faz ao vivo, né, professor? Exatamente. Estou de volta. Tá de volta. Falta a Luísa, né? Teve uma provocação aí que, infelizmente, nós não conseguimos responder a ele ainda, mas eu gostaria de resgatar um pouco, porque tem uma parte que eu acho super importante na provocação que foi feita pelo ouvinte aí. É sobre o terceiro setor, né, professor? Exatamente. E eu diria Pergunta do Alessandro. essa provocação do Alessandro, eu acho que assim, ela é importante porque durante muitos anos o projeto foi visto como um instrumento de acesso a financiamento e não um instrumento de planejamento e uma ferramenta de tomada de decisão. Eu preciso ter acesso a financiamento, eu faço um projeto. E então muitas vezes não me preocupava nem com a execução, eu só precisava do projeto para ir ao agente de fomento e ter acesso. Então, isso distorceu, em parte, não só o papel dessa ferramenta, como também o papel de quem está fazendo a gestão dele. Na outra ponta, nós precisamos compreender também que é uma área que ela pouco foi explorada. Eu acho que a Luísa começou exatamente contando um pouco dessa trajetória dela. Quando foi que ela se deparou com a gestão de projetos? Na organização. Na hora que chegou no ambiente profissional e disse, eita, eu agora preciso gerir projetos. E teve que aprender, e teve que bater cabeça, e buscar informação, gerar todo o conhecimento. Então, isso não é diferente para o terceiro setor, não é diferente para nenhum dos outros setores que, de alguma forma, dependem dessa ferramenta. Então, o que nós podemos colocar para o Alessandro é que nós temos um grande desafio, mas o primeiro desafio passa em mostrar o papel dessa ferramenta, que é projetos. E, na outra ponta, formar pessoas para executar bem esses projetos. Caso contrário, não adianta eu ter recursos em abundâncias, que nós não vamos ter nunca, né? Mas que tenham recursos disponíveis, sejam por editais, sejam dentro das organizações, e eu não tenho nem a capacidade de elaborar o projeto e nem tampouco de gerir esse projeto uma vez. Então, é uma área que tem um grande potencial aliás, tem uma grande demanda, o termo é esse, tem uma grande demanda de profissionais e que representa uma grande oportunidade para aqueles que queiram enveredar por essa área. Excelente, professor. Bom, a gente está chegando aqui no final da live, né? Então, eu gostaria de deixar uma pergunta final, né, para a Luísa e o professor Waldner, né? Que é quais conselhos vocês dariam para os novos empreendedores, né?
Vocês me ouvem? Sim, É o conselho mais clichê que existe, que é comecem. Então, se você, né, também começar de qualquer jeito, não, pessoal. É, estruturem o que é que vocês pensam, mas comecem no sentido de não esperem ficar tudo perfeito para poder iniciar. Por exemplo, quando eu comecei, eu fazia brinco de montagem. Eu comprava as peças e montava. Então, como eu já falei aqui no começo, hoje eu já consigo comprar a matéria-prima e já vou fabricando assim, da cor que eu quero, do modelo que eu quero, com vários brilhos diferentes. Então, assim, se eu tivesse ainda esperando eu chegar nesse patamar de fabricar minhas peças, ou seja, eu comecei em 2020. E aí eu já aprimorei isso em 2023, 2024. Então, veja, são 3 anos. Eu comecei com o que eu tinha, do jeito que eu tinha, e aí eu fui aprimorando. Então, no começo, eu fazia esses brincos, eu tinha minha planilha que eu anotava o que vendia, controlava meus custos, e aí, quando eu voltei para o mercado, eu entrei na área comercial. Então, eu aprendi muito sobre a parte de análise de indicador, de faturamento, de tipo de SKU, qual o meu melhor dia de venda, como calcular a margem de contribuição, como melhorar esse controle de custo. Então, tudo isso eu fui trazendo para dentro da minha loja. E a parte de gestão de projetos, aí, não, Luísa, mas tu tem um MBA. Mas eu também uso coisas simples. Por exemplo, no carnaval, de janeiro, fevereiro, é uma época que triplica, quadruplica a quantidade de peças que eu vendo. Então, eu faço um planejamento de produção na semana. Eu ia até pegar o quadro que eu nem apaguei, para mostrar. Então, não é uma coisa muito rebuscada, não é igual um cronograma que eu faço no trabalho, que tem atividade, início, não sei o quê. Não, segunda-feira eu vou fazer tantas peças dessa cor, tantas peças dessa, tantas dessa. Terça-feira eu vou fazer isso. Quarta eu vou fazer isso. Quinta eu sei que eu tenho que finalizar minhas peças, quinta e sexta, porque no sábado eu ia para alguma feira, eu ia estar no ponto físico. Então, assim, são ferramentas simples, coisas simples que ajudam você. Então, você começa aos poucos e vai aprimorando, entendeu? Então, eu comecem, tire sua ideia do papel, faça bem feito. E aí, à medida que o tempo for passando, você vai pegando mais experiência, você vai aprimorando, e um dia você vai atingir o seu objetivo. excelente, excelente. Tudo bom. Bom, eu acho que Luísa já deu o primeiro recado aí, né? Se você não sair do lugar, não vai a lugar algum, né? Então precisa, de fato, dar o primeiro passo. Eu só reforçaria que, com relação a essa fala de Luísa, é que se faz necessário pelo menos um planejamento mínimo. Não quer dizer que Luísa, quando começou, de alguma forma, ela estruturou algo, né? E a partir daí, você pode, à medida que o negócio vai tomando cada vez mais complexidade, você vai introduzindo novas ferramentas. Agora, é importante colocarmos que hoje nós temos várias ferramentas, né? Os métodos ágeis estão aí disponíveis que podem nos permitir encurtar esse tempo entre o planejamento e a execução. O mais importante é que aquilo que foi colocado lá como planejado seja executado. E aí, Luísa deu um excelente exemplo. Eu tenho que produzir X de uma cor, X de outra e tal. Ali era a meta do dia, então eu tenho que bater aquela meta. Caso contrário, eu comprometo a próxima linha de produção. Então, isso precisa não só ser acompanhado, como monitorado, verificar a qualidade. Será que com essa pressão toda eu estou conseguindo atender ou entregar aquele produto dentro da qualidade específica pelo cliente? Então, eu acho que precisamos usar, de certa forma, a ferramenta a nosso favor. Não engessar o negócio e dizer assim, não, eu preciso ter algo super complexo e, de repente, em vez de fazer a empresa andar, você vai puxar o freio de mão. Então, eu acho que esse é o caminho. Excelente, excelente. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui, né, da nossa live. Então, em nome do PMI Pernambuco e do programa NextGen, eu agradeço a todos os envolvidos, né, nessa live, a equipe do NextGen, aos nossos
dois excelentes palestrantes, né? A Maria Luísa e o professor Wagner. Queria também agradecer a todo mundo que nos ouviu aí, né, durante essa 1 hora de live sobre empreendedorismo e gestão de projetos. E a participação de vocês foi fundamental, né, para o sucesso desse encontro. Convido a todos a visitarem o site do PMI Pernambuco, é o pmipe.org.br, e também a seguir as páginas do PMI Pernambuco nas redes sociais. Uma boa noite a todos e até o próximo nosso encontro. O contato, né, dos nossos palestrantes, vocês podem encontrar aí nas redes sociais do PMI. Uma boa noite e até o próximo encontro. Boa noite, tchau, obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação.